Como é que foi receber o convite para um projeto que é tão global, tão abrangente assim? Wagner, foi um sentimento assim meio ambivalente, né? Hum. Primeiro de muita alegria, realmente. Eu acho que para qualquer autor, um convite para escrever uma obra que vai ter um alcance tão grande, Aham. na verdade já chegou a 16 milhões a tiragem só no Brasil. Isso não considerando os que foram impressos na Argentina para todos os outros países de fala hispana da divisão sul-americana, que é a sede sul-americana da Igreja Adventista, né? Isso pode chegar até perto de 20 milhões. Então, assim, muita alegria, claro, me senti honrado, mas também um peso tremendo nas costas, né? Com Porque certeza. é uma responsabilidade, né? Dr. Julian Melgoça, que é o coautor, ele é doutor em psicologia, entrou com a parte técnica da obra, né? Uhum. E eu tive a missão de tornar tudo isso mais assim interessante, palatável, eh, enxertar também conteúdo teológico, bíblico, porque o livro ele trabalha sobre dois pilares, e eu creio assim que são as melhores ferramentas para a gente lidar com esses males de que trata o livro. A gente vai comentar daqui a pouquinho mais. São a teologia bíblica e a ciência da psicologia. Elas se dão as mãos e criam aí um recurso tremendo para ajudar as pessoas a prevenir, ou se já estão acometidas pelos males, né, lidar com eles e até curá-los, né, eventualmente. Deixa eu mostrar aqui, olha, alguns. Eu tenho esse aqui, que é o Poder da Esperança, que é o brasileiro, Aham. né? Então é o que a gente vai ler aqui no Brasil e vai ser distribuído no sábado, dia 26. A gente fala sobre essa distribuição daqui a pouco. Mas olha, é um lançamento mundial, né? Então eu já tenho a versão aqui, ó, em espanhol, que eu não vou ficar me arriscando aqui, né, Michelson, a ficar nos outros idiomas. Mas ó, tem uma outra versão em português, porque foi distribuída em Portugal, então tem algumas Centenas de adaptações. milhares de exemplares foram entregues creio que 2 semanas, 3 semanas atrás, em Portugal. Então, realmente, foi um projeto bacana lá também. E aí a gente tem aqui duas versões em inglês, um com inglês britânico, outro com inglês americano, né, Sim. algumas pequenas adaptações. E assim, são os que você trouxe aqui pra gente dar uma Eu não olhada, né, tenho comigo a Michelson? versão em francês, que naturalmente está sendo entregue na França e em alguns países da África, e tem também a versão em romeno. Então, Imagina. assim, bacana ver esse entusiasmo da igreja adventista no Uhum. mundo, querendo levar saúde emocional às pessoas. E esse é um projeto que existe já há alguns 11 anos, anos. 11 anos. Então, assim, muitos livros realmente já foram distribuídos. Eu nem sei se você tem o número, mas eu sei que é um número gigante, né? Sim, se Juntando o somar projeto tudo todo isso aí passa de centenas de milhões de de exemplares, o que dá exemplares. mais ou menos um para cada família, praticamente, na América do Sul. Agora, o interessante é que é a primeira vez que um brasileiro escreve o livro que vai ser distribuído no mundo todo, né? É verdade. E isso aí realmente para a gente é um motivo até de orgulho, né? Porque é prata da nossa casa, né? É. Sendo realmente disseminado aí pelo planeta, né? Deixa eu falar de uma questão, ainda que tenha a ver com a produção do livro. Você é jornalista, você é editor, inclusive, da revista Vida e Saúde, Sim. né, que a casa publicadora brasileira lança mensalmente, né, a Uhum. edição é mensal. Revista mais antiga de saúde no Brasil, por sinal. É uma revista incrível, realmente. Então você está acostumado a tratar, bom, de ciência realmente todo mundo sabe que você está acostumado a tratar, questões específicas sobre saúde você está acostumado a lidar também. Agora, como foi se debruçar profundamente nessa questão da saúde emocional? Naturalmente que a experiência de editor na Vida e Saúde ajudou bastante, né? Porque o livro também trata de saúde física. Eu entrevistei, por exemplo, um cientista lá de Harvard que compara o cérebro ao hardware e a mente, os pensamentos, as emoções ao software. E ele diz assim, que tudo que você faz que afeta o cérebro, inevitavelmente vai afetar também os pensamentos, vai afetar as emoções. Então, o objetivo do livro, quando fala de saúde física, é nos ajudar a ter um cérebro mais saudável, para que ele possa rodar os programas bem, né? Interessantíssimo. Porque a gente lida às vezes como sendo uma coisa só, né? E tem a questão física, esse Uhum. hardware, que até envolve uma questão que a gente pode dizer de química, Sim. né? E existe ali o software instalado, Uhum. que também precisa ser trabalhado. Nessa questão toda, você até disse, né, que o segredo para a gente cuidar dessa nossa saúde emocional envolve a ciência da psicologia e envolve fé. E aí, como é que você lidou com essa questão no livro? Porque eu acho que realmente a fé, tudo que a gente acredita, a nossa relação com Deus é uma dessas 8 dicas Sim. que você Uhum. traz no livro, é Na um dos 8 verdade, eu remédios. tratei 7 desses remédios no penúltimo capítulo, e deixei o último remédio, que é confiança em Deus, para ser o último capítulo. Porque o Fecha o livro livro ali. culmina com esse remédio, digamos assim, que é a fé.
E para isso, eu não usei apenas a questão da intuição ou da minha experiência como Uhum. alguém religioso, né, um jornalista religioso, mas assim, eu procurei também fontes científicas. E um dos entrevistados foi o Dr. Harold Koning, que atualmente eu acho que é o maior especialista no mundo, trabalha na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, nessa inter-relação entre espiritualidade, religiosidade e longevidade e estilo de vida. E ele me falou coisas muito interessantes, eu coloquei no livro várias dessas aí, por exemplo, não basta você ter uma religião e não praticá-la, porque tem muitas pessoas que falam, eu sou espiritualizado, eu sou isso ou aquilo relaxado, né? Alguns até falam assim. Aham. Essa religião não vai te promover saúde, não vai promover longevidade. Ele é interessante, é um cientista, mas colocou coisas como esta. Você precisa levantar cedo e ir para a igreja. Você precisa em casa ler a Bíblia. Só faltou falar em culto familiar, né? Que é um jargão mais nosso. Mas assim, o que ele apresentou ali nessa entrevista para mim é basicamente o que nós sabemos ser uma religião bem vivida. E não basta você também ter uma religião, você tem que ter um conceito correto de Deus. Então, aquele Deus punitivo, castigador, severo, ele vai trazer, na verdade, desconforto e até doenças emocionais. Mais do que saúde. Agora, o Deus bíblico, aquele que é misericordioso, que por meio de Jesus se manifestou de modo muito claro como aquele que perdoa, pega crianças no colo, aceita, recebe pecadores para transformá-los. Esse Deus, a relação com esse Deus, ela, curiosamente, promove longevidade. 7 a 14 anos a mais pode ver uma pessoa que tem esse tipo de relação com Deus e uma religiosidade prática, uma religiosidade que sai do saleiro para ser sal no mundo, traduzindo para a linguagem, né, não tão bíblica, mas é aquela que é solidária, é aquela que cuida das pessoas, como o livro de Tiago mesmo diz, né? A religião pura e imaculada diante de Deus é esta, ajudar os órfãos, as viúvas, é uma religião de ação. Essa comprovadamente faz bem para a saúde. E é muito interessante você trazer todo esse dado científico e trazer essa questão com muita clareza, porque no universo do cristianismo, que né, a maioria dos nossos telespectadores está inserido, inclusive, dos nossos ouvintes, às vezes existe ali uma incorrência de um pensamento que é, mas se você tem um problema emocional é porque você não tem confiança em Deus, você não está estudando a Bíblia, você não tem Deus na sua vida, por isso você está com depressão. Isso é verdade, tristemente é verdade, né? Na verdade, a gente tentou também, Dr. Julian e eu, desfazer alguns mitos e alguns preconceitos também com essa obra. Mitos, só para retomar um pouquinho aquilo que eu falava na pergunta anterior. Por exemplo, o mito do inferno eterno. Há muitas pessoas que têm medo de Deus, muitas pessoas que até buscam talvez uma experiência religiosa, querem uma vida eterna porque têm medo do inferno. E não porque necessariamente amam a Deus, o Criador, que lhes deu vida e lhes deu salvação. E também desfazer mitos que muitas vezes estão aí presentes no contexto mais religioso de comunidade. Por exemplo, isso que você falou, né? Você está deprimido? Falta Deus na sua vida. Você tem que orar mais. Mas não é essa a questão, né? A pessoa já está triste, já está para baixo, e vem alguém e pisa, completa o processo, né? É porque existe uma questão química, existe uma questão É uma fisiológica doença, aí, né? né? Veja, assim como há doenças que acometem o fígado, acometem o pâncreas, os rins, os olhos, há um tipo de doença, ou mais de uma, na verdade, que acomete o cérebro. Claro. Ele é um órgão, o principal órgão do corpo, né? Então, ansiedade, depressão e outras doenças mais que tratamos no livro, vícios também, são doenças. E como tais, têm que ser tratadas assim, né? E muitas vezes é preciso até um medicamento para ajudar nesse processo, uma terapia, né? E o livro tenta desmistificar essas questões assim de preconceito. É preciso derrubar isso. E nos dias que a gente vive, né, eu li alguns dados da Organização Mundial da Saúde sobre essa questão emocional, são números altíssimos, né? Então é extremamente importante a gente ter uma obra que contempla isso, contempla a fé, contempla toda a nossa questão espiritual e contempla essas questões da saúde. E o que eu acho interessante, assim, eu já passei aqui pelo livro, mas eu não vou ficar dando spoiler, né? Para Melhor que não, as né? Deixa pessoas as pessoas leiam. lerem. Mas o interessante de dizer é que não é um livro técnico e não é um livro propriamente de autoajuda, como a gente vê nas prateleiras por aí, né, Michelson? É um livro que pega esse conceito, então ele tem um conceito, ele tem profundidade, mas você amarrou tudo com histórias. Então, tem personagens, tem ficção, Sim. que representa a nossa vida cotidiana. Eu pensei assim, Wagner, de nada adianta a pessoa receber um livro
e vai receber gratuitamente, isso é bom dizer, né? Então, É. assim, aguarde na sua casa, em Esse algum livro não é local, vendido. ele vai chegar às suas mãos gratuitamente. Mas, às vezes, a pessoa, quando recebe algo assim, pelo qual ela não pagou, ela tem a tentação de não dar muito valor. Então, eu não queria que ela só recebesse um livro e colocasse na estante, numa gaveta, né? Eu queria que ela lesse. A gente trata de dramas como suicídio, por exemplo, né? Dramas familiares, drama de abuso. Então, são temas pesados. E como tratar isso de uma forma não tão pesada? Eu entendi que as histórias, né? Eu criei 4 personagens, elas dariam essa leveza necessária para abordar um tema tão duro, tão pesado, tão complicado, né? E cada personagem como que encarna um dos problemas de que o livro trata, né? E no fim É. as histórias vão se entrelaçando, e eu não vou dizer mais. É o que eu já ia te dizer. Deixa. Por aí tá bom, senão, né? Enfim. Mas é verdade, logo nas primeiras páginas aqui, do primeiro capítulo, já começa com uma história, e eu acho que é uma história que 99,7%, Vão segundo se o ver ali. Instituto Wagner de pesquisa aqui, vão se identificar com a história. Eu, Aham. quando comecei de cara, falei, gente, é a nossa realidade. Sim. Então, isso vai acontecendo e vai se entrelaçando. Agora, o interessante também, Michelson, que eu achei, é que o livro tem essa profundidade, trata nesse tripé que a gente está conversando aqui, mas ele não é um livro dedicado simplesmente para quem tem uma questão emocional, um transtorno. Ele também é um livro para essas pessoas que convivem com quem tem. Sim. Porque se são números tão altos, tem muita gente convivendo com pessoas com esses É transtornos, inevitável. né? É inevitável você conhecer um colega, um parente, né, um amigo que enfrenta algum desses tipos de doenças emocionais, né? Você mesmo anunciou no começo do programa que o Brasil está entre os países em que há maiores taxas de depressão no mundo, né? E não é falta de sol, né? Pois é. Um país tão ensolarado, e o sol é um remédio tremendo contra a depressão, né? Então, tem outros fatores, outras causas para isso, e o livro aborda esses detalhes. Também somos uma população ansiosa, estressada, né? E se você não vive isso, alguém, com certeza, próximo de você está vivendo. Ou você mesmo poderá desenvolver algum transtorno no futuro, né? Isso é desencadeado por uma série de coisas, né? Traumas, algum acontecimento traumático, momentâneo, pode startar uma doença dessa. Então, eu diria que se você não tem, você deve ler também para se prevenir ou para saber lidar com pessoas que estão enfrentando esse tipo de problema, né? O livro tem alguns recursos também adicionais, né? Cada fim de capítulo traz um quiz, um teste. Tipo assim, será que eu sou ansioso? Faz o teste, né? Será que eu estou sofrendo depressão ou é apenas uma tristeza momentânea? Faça o teste. É E ali, prático. elaborado por psicólogos também, vai ajudar você a se conhecer, né? E você percebe que no fim de cada capítulo tem um QR Code, né? Esse códigozinho aí, essa imagenzinha, você passa o celular ali, você vai ser levado a um site com material adicional. O site é o poderdesperança.com.br. O que tem lá? Eu gravei vários vídeos com o Dr. Julián, entrevistas, bate-papo com ele, né? Gravei uma série de palestras também, são 8 temas. Isso pode ser usado numa igreja, numa escola, numa reunião de pequeno grupo, enfim, como a pessoa quiser, né? Infográficos e apresentações em Prezi, que são aqueles PowerPoints animados, né? Sim. Que, assim, bem ilustrados, para que, de repente, um líder comunitário, um pastor, um padre, alguém queira usar esse material na sua igreja, numa reunião, né? Com pessoas ali, de repente pais e alunos, enfim, ele pode usar todo esse material, o livro está mastigadinho, pronto para ser apresentado e estudado como um guia, como um manual de estudos. Então esse site contém todo esse material e mais algumas coisas para que a pessoa possa não parar aqui, mas dar prosseguimento a um conhecimento que vai ajudá-la a ter uma vida bem melhor. Muito bom, muito bom. Nesse livro, nesse site, o poderdesperança.com.br, a pessoa também consegue baixar o livro. Sim. A versão em PDF. Gratuitamente, o livro em PDF. Pode enviar para seus amigos. Você pode ler aí no teu celular, no teu tablet, ou no dispositivo que você quiser. Agora, Michelson estava falando, né? O livro, O Poder da Esperança, vai ser distribuído nesse próximo sábado. Então, muito provavelmente, nesse próximo sábado, aí, dia 26, se você estiver passando pela rua, se você estiver, de repente, recebendo uma visitinha aí na sua casa, alguém vai estar distribuindo esse livro e é uma distribuição massiva no Brasil inteiro. Então, receba aí com todo carinho na sua casa, porque é uma excelente leitura. Como o Michelson disse, não é porque é de graça que você não tem que dar valor, não. Muito pelo contrário mesmo, é um livro que tem
muita qualidade e para todo mundo, como a gente está falando, para quem está passando por algum problema psicológico, emocional, para quem quer se prevenir de ter um problema como esse, porque todos nós estamos suscetíveis no mundo que a gente vive hoje, ou para você que de repente convive com alguém muito próximo que passa por um problema como esse. Então, sensacional, leitura obrigatória. Deixa eu até fazer a menção aqui à capa, né? Foi um trabalho de um dos nossos designers na CPB, na Casa Publicadora Brasileira, o Eduardo Olchelski. E quando você receber o livro, lembre-se do que eu estou dizendo agora. Você vai ver aqui uma mulher com um guarda-chuva, ela está num corredor escuro, a chuva representando ali, quem sabe, a tristeza, né? Sim. A depressão, um ambiente assim, pesado, né? Mas o guarda-chuva até que a protege, né? Então o guarda-chuva pode ser os recursos que o livro apresenta, o próprio Deus, né? A religião, a boa religião nos protegendo disso, mas o mais legal é que quando você inverte a capa, você vê que embaixo aqui o cenário é outro. Eu não tinha Viu reparado, só? Michelson. Tá a moça ali de braços abertos, né? E é rodeada pela luz do sol. Então você vai receber esse livro e a proposta dele é justamente essa, é mostrar a você que o mundo é um corredor escuro, o mundo às vezes é frio, difícil, mas há esperança, né? De repente, olhando para outra perspectiva, o livro fala sobre pensamento otimista também, como desenvolver o pensamento otimista, né? Uhum. Olhando para uma outra perspectiva, você pode, de repente, ver uma luz no fim do túnel, e que não é um trem, né? é realmente algo bom, algo que vai lhe trazer uma saída. bem-estar, é uma saída, né? Então, você vai receber esse livro, lembra-se da capa, tá? Receba com carinho. Eu também tenho dito assim, ó, que aqueles que vão entregar o livro, que são os adventistas, que estão... É um projeto de incentivo à leitura, né, Wagner? Claro. E uma tremenda ajuda para o nosso país e os outros países que estão abraçando o projeto Impacto Esperança. Você que vai entregar deveria também ler, conhecer bem a mensagem e vai entregar com muito mais vontade, eu tenho Até certeza porque você disso. pode promover bem o livro quando você Sim. entregar. Você não está entregando uma coisa fria, você está entregando algo que tem uma mensagem que você já leu e você com certeza vai gostar bastante. Então, quando você entregar, vai ter um outro valor. Muito bom. Michelson, queria te agradecer demais e parabéns. Parabéns mesmo pela escrita. Eu tenho certeza que vai ser uma tremenda bênção para todo mundo que receber esse livro aí na próxima semana. Amém. Muito obrigado.